Olá! Hoje a nossa conversa é sobre uma carta, assim, bem marcante e, vamos ser sinceras, muitas vezes entendida de um jeito meio torto no tarô. O Arcano 15, o Diabo. Tem uma citação que acho que guia bem o nosso papo. A sombra que revela onde ainda somos prisioneiros do desejo, do medo e da ilusão. Uhum. A ideia aqui é a gente ir um pouco além daquela imagem que assusta, sabe? E mergulhar no que as fontes que a gente analisou trazem sobre o simbolismo dela. Entender como ela mostra essas nossas prisões internas, mas olha que interessante, talvez até um caminho para se libertar. É um ponto de partida excelente, porque a ideia principal que a gente vê no material é justamente essa. O diabo no tarô, ele não é bem um mal lá fora, sabe? Personificado. Uhum. É mais a nossa própria ignorância, as ilusões que a gente cria e acaba se prendendo nelas. Ele funciona quase como um espelho, né? Um espelho. Isso, para as nossas compulsões, vícios, aquelas paixões meio descontroladas e os instintos mais básicos que a gente ainda não integrou direito de forma consciente. São as coisas que escravizam a gente e muitas vezes a gente nem nota. Faz todo sentido. E essa coisa do outro lado, do reprimido, que historicamente ligavam ao diabo como figura pagã, instintiva, isso se conecta com essa falta de consciência que você falou, né? Totalmente. As fontes mostram como essa representação foi ganhando outras camadas além do inimigo. Sim, sim. Essa figura carregou esse peso do reprimido pela moral da época, né? Mas as visões esotéricas, filosóficas, elas trazem mais profundidade, como o material aponta. Aí surge a ideia do diabo como um guardião do umbral. Pensa nele tipo um teste. Um desafio que a gente precisa encarar para acessar um autoconhecimento mais fundo. Ah, interessante. Não um bloqueio, mas uma passagem. Exato. Uma porta que exige coragem. No gnosticismo, por exemplo, ele era meio que o símbolo do mundo material sem consciência, sem espírito. E essa ideia de teste de matéria sem consciência parece que conversa muito com a psicologia moderna, né? Principalmente com Jung. Como é que as fontes fazem essa ponte com o conceito da sombra? Essa conexão é chave, fundamental mesmo. A psicologia junguiana, e o material detalha isso bem, vê o diabo como a personificação da sombra no nível do arquétipo. A sombra. Isso, todas aquelas partes nossas que a gente prefere negar, esconder, ou até projetar nos outros, sabe? Aqueles defeitos que a gente só vê nos outros. Claro, clássico. Pois é, e aí entra aquela frase forte do Jung que as fontes destacam. Aquilo que você nega submete você. Aquilo que você aceita transforma. Entender isso é crucial para decifrar a mensagem do Arcano 15. Negar não adianta, só prende mais. Falando em prender, a imagem clássica da carta é cheia desses paradoxos, né? Aquelas figuras acorrentadas no pedestal do diabo, só que as correntes geralmente são desenhadas frouxas, soltas no pescoço. O que o material diz sobre isso? Parece fácil sair, mas elas continuam ali. Exato. E essa é uma das sutilezas mais importantes que o material ressalta. As correntes frouxas são um símbolo muito potente da natureza dessa prisão. Elas sugerem que a prisão é mais psicológica, autoimposta, sabe? Do que algo real, externo. Entendi, tipo uma prisão de hábitos. Isso, de hábitos, de medo do desconhecido que a liberdade traria, de apego aos nossos vícios, sejam substâncias, relacionamentos, poder ou até padrões de pensamento negativos, né? A liberdade está ali, tecnicamente acessível, mas para pegar ela, precisa olhar para dentro, confrontar o que prende. A figura do diabo, meio animalesca, representa esse instinto bruto sem a luz da consciência. E o fogo, a nudez, também tem essa dualidade. A paixão que consome e prende, mas também a energia vital pura, sabe? O potencial de transformar pelo calor. E a tocha, o trono. Simbolizam um poder que só reina onde falta autoconhecimento. Um poder inferior, digamos. Entendi a simbologia. Então, voltando para a psicologia, como é que esse arquétipo da sombra funciona na prática? As fontes falam de desejos reprimidos, tipo poder, controle, prazer sem freio, e falam que o desafio é integrar, não só reprimir.
Mas como seria essa integração? Parece forte, mas talvez meio abstrato para quem ouve. Ótima pergunta, porque integrar pode soar meio vago mesmo. Integrar pelo que as fontes apresentam não é sair fazendo tudo que a sombra dita, de jeito nenhum. O primeiro passo é reconhecer, com honestidade, onde eu sinto inveja, onde está meu desejo de controlar, qual a raiz da minha raiva, do meu apego. É olhar sem julgar de cara, então? Exatamente. Olhar para essas energias sem o julgamento moral imediato. Depois, o trabalho é entender a necessidade por trás daquilo e achar formas conscientes, construtivas de canalizar essa energia. Por exemplo, a força da raiva pode virar assertividade para mudar algo injusto. O desejo de poder, se consciente, vira liderança responsável. Aquela energia vital bruta do diabo pode alimentar a criatividade, entende? Aham. É um processo, claro, não é mágica, mas é o caminho para, simbolicamente, soltar aquelas correntes frouxas. Nossa, isso clareia muito o como e toda essa complexidade, como ela aparece quando a carta do diabo surge numa leitura de tarô. O material indica que ela tem um lado de oportunidade, de luz, e um de desafio de sombra, né? Certo. Numa leitura, o diabo funciona como um sinalizador. No lado sombra, ele pode estar apontando para coisas tóxicas, relações de codependência, manipulação, vícios tomando conta, apego excessivo ao material, ao status, ou aquele medo que paralisa de não querer ver a verdade, sabe? Preferir se enganar. O auto-engano. Isso. É a energia do diabo agindo de forma inconsciente, destrutiva. Mas, por outro lado, na luz, é um chamado para se libertar. Pode ser o momento ideal para reconhecer esses padrões que limitam a chance de transformar a sombra em aliada, usar a energia dela a favor. Se livrar de culpas, tabus que não servem mais e canalizar aquela energia vital imensa, sexual, criativa, de forma consciente e poderosa. Então, resumindo a mensagem principal que as fontes trazem, o Arcano 15 parece menos uma condenação externa e mais um convite radical para a gente ser honesta internamente. Quase como se a carta perguntasse: quem ou o que está mandando na sua vida agora? Precisamente isso. Não é uma sentença de você é mau, mas um diagnóstico. Onde foi que perdemos a nossa autonomia? E o interessante, como as fontes sugerem, é que encarar a própria sombra, mesmo sendo desconfortável, não dá mais força para ela. Pelo contrário, diminui o poder inconsciente que ela tem sobre nós. Faz sentido. A libertação começa quando a gente para de fugir da gente mesmo. E aí o diabo se transforma. De carcereiro aparente, ele vira o guardião do portal para a nossa própria liberdade, para o nosso poder pessoal. Recapitulando então nossa análise, o Arcano 15, o diabo, nos confronta com essas correntes da ilusão, do desejo que a gente nem sabe que tem, do medo que nos prendem. E a chave que as fontes apontam não é lutar contra algo fora, mas sim entender a nossa própria sombra e escolher conscientemente a clareza, em vez da ignorância que a gente mesmo se impõe. Exato. E para fechar, fica uma reflexão bem forte, tirada do material que a gente viu, algo para levar e pensar. Qual corrente eu mais temo soltar? E o que aconteceria se eu realmente a deixasse ir? Nossa. Uma pergunta que vai direto no coração dos nossos apegos, dos nossos medos mais profundos, né? Para pensar mesmo.